Olá, meus queridos irmãos em Cristo, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos Lins e mais uma vez eu estou aqui nesta manhã cumprindo aquilo que Deus está exigindo de mim, que é falar as verdades do reino nua e crua, para que haja uma mudança de mentalidade nas pessoas, para que haja uma abertura de mente das pessoas. E antes, eu queria pedir a você que nos assiste, vá no nosso canal @Verdades do Reino 2026 no YouTube, se inscreve lá, deixa o seu like, toca o sininho lá das notificações para todo vídeo que eu gravar novo aqui você receber aí no seu smartphone, no seu notebook, no seu computador. E também eu peço a você que compartilhe esse vídeo para que chegue a milhões de pessoas, né? Para que haja um entendimento, uma nova mentalidade. Vivemos em pleno século XXI e precisamos viver com inteligência, servir a Deus com inteligência, né? Então vá lá no nosso canal @Verdades do Reino 2026 no YouTube, se inscreva, deixe o seu like, toque o sininho das notificações e compartilha. O tema de hoje é púlpito, lugar de se dar vida ou lugar de se tirar vida. É inimaginável a gente pensar que o púlpito de uma igreja, que ele deve ser usado para a pregação da palavra de Deus, que ele deve ser usado para transmitir a mensagem da cruz, que é o mais importante, que o tema central desse púlpito deve ser Cristo. E é inconcebível a gente ver que os púlpitos da igreja ou das igrejas têm sido como uma arma mortífera, matando a quem deveria dar vida. Em Ezequiel, capítulo 34, versículos 2 e 3, diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Não apacentam os pastores as ovelhas? Então a palavra é apacentar, a palavra é cuidar. Esse cuidado, nos últimos tempos, a gente pouco tem visto dentro das igrejas. Os pastores que verdadeiramente vivem esse funcionamento do cuidado, do amar as ovelhas, de entender que as ovelhas estão sobre a sua responsabilidade, mas não pertencem a eles, são poucos. O que a gente vê é que os púlpitos, em vez da Bíblia Sagrada estar sendo pregada, eles estão usando a boca como uma metralhadora, como um fuzil que mata sem piedade, que escraviza as pessoas através das palavras, porque o sistema religioso, ele é brutal. O sistema religioso, ele criou uma bolha e ali existem homens, verdadeiros tiranos, verdadeiros homens que estão preocupados apenas com o seu bem-estar, preocupados com o quanto de dinheiro vai entrar na igreja, para que ele possa estar aí desfilando de carro novo, para que ele possa estar aí nos shoppings com a família, gastar a lã das ovelhas.
E às vezes, quem precisa, quem necessita, eles não ajudam. E as pregações são agressivas. São pregações encomendadas. Quando você desagrada qualquer tipo de pastor desse nível, ele chega no púlpito da igreja com pilérias, com indiretas, perde-se tempo com palavras direcionadas às pessoas que os desagrada, em vez de pregar e apacentar as ovelhas com amor. Não cabe no entendimento de qualquer ser racional que uma pessoa, que um homem, que uma mulher de Deus, que se diz ser de Deus, a sua boca proferir maldições contra seus próprios irmãos. Você está congregando com eles na igreja, lendo na cartilha deles. Você é a melhor pessoa do mundo. Te tratam com sorrisos, te tratam com abraços, mas na realidade são abraços e sorrisos falsos. Porque na hora que você decidir sair daquela congregação e ir para outra congregação de bênção, e você se torna em maldição. De bom, você se torna ruim. Você já não é pessoa mais benquista dentro do hall dessa gente. Não falam com você mais. Até os membros desta igreja que vivem dentro desta bolha, quando passam por você, fingem que não te vê. Não te dão nem a paz, nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem uma boa noite. Porque são orientados por essas lideranças tirânicas a fazer dessa forma. Que evangelho é esse, querido? Que em Coríntios capítulo 13 diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos céus, ainda que eu desse o meu corpo inteiro para ser queimado, se não tivesse o amor, de nada valeria. E eu fico aqui indignado, não porque fizeram comigo, não, eu já estou com as costas calejadas quanto a isso. Isso a mim não consegue me destruir, porque durante os anos em que eu vivi, eu fui pastoreado por homens verdadeiramente de Deus, homens compromissados com o amor que Deus nos direciona, mas também fui pastoreado por homens amantes de si mesmo, únicos donos da verdade na igreja. O que prevalece é a vontade deles na igreja. Eles não ouvem ninguém, eles não aceitam opinião de ninguém. Todos os obreiros são capachos, são aqueles crentes que em reuniões são crentes largatichas, que só ficam com a cabeça assim. Esse líder fala um montão de bobagem e os obreiros fazem assim porque não têm coragem ou oportunidade de se expressarem e falarem ao contrário. Mas esse vídeo aqui, eu não quero estar aqui dando ibope para esse tipo de gente, não. Esse vídeo aqui, querido, é para abrir a sua mente. A escravidão já acabou há muitos anos. A princesa Isabel foi lá e deu a liberdade da Lei Áurea. Isso estou falando da escravidão terrena.
E a escravidão espiritual, Cristo nos deu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sois livres. Abra os olhos. Procure seguir a palavra. Esqueça esses homens tirânicos, essas mulheres tirânicas, que não vão te levar a lugar nenhum, que comem, que bebem, que se vestem e não estão nem aí se você está passando necessidade, se você não tem o que vestir, se você não tem o que comer. São pessoas que se aproximam de pessoas que têm condições de alimentar o ego e alimentar a sua vida financeiramente. Essas pessoas, elas são procuradas por esse tipo de liderança. Você que não tem condições nenhuma, você é apenas um número na igreja. Para que eles filmem, que chegue a mídia da igreja e mostre que a igreja está cheia, para que as pessoas na internet vejam que igreja maravilhosa, que palavra maravilhosa. Mas no fundo, é tudo para inglês ver. O que é essa frase para inglês ver? Isso foi uma frase criada há muitos anos aqui no Brasil, na década de 40, que eles iam fazer alguma coisa, os ingleses iam vir no Brasil, e eles vão fazer bem feito para o inglês ver. O inglês ver, quando ele chegar aqui, eles verem que é assim. Então, tudo isso é para o inglês ver. Se você não der o teu dízimo, você é maldito. Você é uma pessoa mal vista na igreja. Muitos deles colocam até o nome de quem não é dizimista no quadro, para humilhar. Então, queridos, está na hora de você usar um pouco a sua inteligência. Você serve a Deus ou serve a homens? Quando você adentrar numa igreja e você perceber que, em vez de autoridade, tem autoritarismo, que é diferente. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Quando você perceber que na mão do líder dessa igreja, em vez da palavra de Deus é um chicote, passe longe. Você é filho do Pai, você é filho de Deus. E você não merece passar por isso. Mas, ao longo dos anos, nós vamos ver dentro da palavra de Deus, Saul estava preocupado com o trono, mas Davi estava preocupado com o reino. Saul estava preocupado em manter a sua linhagem real. Davi estava preocupado com aquele gigante que estava afrontando o povo de Deus todos os dias. Quando a preocupação do pastor é usar 20 minutos, 30 só para pedir dinheiro, usar o púlpito da igreja para matar os outros, com palavras agressivas, com piadas, sabe, não tem coragem de chegar na sua cara e falar direto, ficam de piadinhas no púlpito das igrejas, aonde deveria se estar pregando a palavra de Deus. Então está na hora de você se despertar. Peça a Deus para tirar a venda dos seus olhos. Talvez este homem, esta mulher, este obreiro, aquela obreira que você tanto exalta, que você tanto idolatra, amanhã ele vai te virar as costas, quando você não servir mais. São homens que querem que as pessoas trabalhem para eles de graça. Sabe, não põe a mão numa vassoura para varrer.
A igreja, não, quem tem que varrer a igreja é o diácono, é a diaconisa. Se eu quero que a igreja faça, eu como pastor primeiro tenho que fazer. É muito fácil chamar para alguma coisa para construir na igreja, as pessoas tomarem as ferramentas, cavarem, tirarem areia, tirar isso, tirar aquilo, e eu ficar só filmando, é muito fácil. Vamos parar com a hipocrisia. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia que a conta vai chegar. A hora está chegando. Acã, ele recebeu a ordem, como todo mundo recebeu, que não pegasse nada, que os despojos aonde invadiram aquela cidade teriam que ser deixados lá, não levassem nada. Mas Acã e seus filhos, eles levaram ouro, prata para sua tenda, e lá eles cavaram um buraco, olharam para um lado, olharam para o outro, cavaram um buraco, taparam, está tudo bem. Só que tem um porém, eles olharam ao lado esquerdo, olharam para o lado direito, olharam para frente, olharam para trás, tudo bem, mas esqueceram de olhar para cima. Ele tudo vê. E as máscaras vão cair. Eu não estou aqui nesse vídeo querendo me justificar que eu sou bonzinho, não. Nem o próprio Jesus quis ser bom. Ele disse, bom é o Pai que está no céu. Mas em pleno século 21, querido, você está preso em senzalas espirituais por estes homens. Vamos abrir a nossa mente. Vamos viver um evangelho leve e suave. Não permita que coloque peso nas suas costas, que você não suporta e que não é seu. Não balance a cabeça concordando com tudo que dizem. Não dê glória e nem aleluia, porque estão mandando você dar. Não, não, não. Dê glória e dê aleluia quando o Espírito tocar em você. Porque às vezes você está em silêncio, mas você está em oração. Você está alinhado ao céu. Púlpito, lugar de dar vida ou lugar de tirar a vida? Nessa minha caminhada de 54 anos, eu já vi muitos púlpitos tirarem vida. Mas hoje, eu estou aqui para despertar você. Primeiro que não existe a igreja perfeita. Não existe. Se você por acaso encontrar, você fala comigo, olha, pastor Carlos, eu achei a igreja perfeita, que até eu vou congregar nessa igreja. Perfeito só é aquele que te chamou. E mais uma vez, se o Filho do Homem, se Jesus te libertou, verdadeiramente sereis livre. Saia das algemas, saia dessa senzala espiritual que o sistema religioso tem te colocado. Deus não tem participação nisso. Deus não precisa de amedrontar ninguém para servi-lo. Não, não. Serve a Ele quem quer. É o livre arbítrio. Serve quem quer. Que Deus te abençoe nesta manhã, querido. Que você possa abrir a sua mente. Se aí na sua igreja eles estão agindo desta maneira, você deve pensar duas vezes se permanece ou não.
Mas pastor, é Deus que me colocou aqui. Amém. Deus pode ter te colocado lá. Mas talvez o pastor, talvez o líder, não foi Deus que colocou. E outra coisa, você precisa entender, a igreja é você. E você pertence ao Senhor, você não pertence a homem nenhum. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê um grande entendimento. E que esse ano de 2026 seja um ano de virada na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe.